Eu sou um cara que gosta de estar ao ar livre. Não me lembro de um tempo em que eu não estivesse acendendo uma fogueira no meio do nada ou pescando em lagos sem nome nas florestas. Estou acostumado a ouvir lobos e coiotes à noite, então a vida selvagem nunca me incomodou muito. Na época, eu morava em Colona, na Colômbia Britânica. A montanha não ficava muito longe da minha casa, talvez uns 30 minutos no máximo. Havia neve no chão quando eu estava saindo para mais uma viagem de pesca e acampamento. Normalmente, eu costumava deixar as chaves no meu caminhão destrancado quando sabia que ninguém mais estaria por perto, mas desta vez foi diferente. Lembro-me de caminhar do meu caminhão através das árvores até uma clareira na montanha com vista para a cidade. Assim que consegui acender minha fogueira, apaguei minha lanterna brilhante. Estava me divertindo, ouvindo música country clássica e cantando junto. Mas então, os cabelos do meu pescoço se arrepiaram e eu soube que algo estava lá fora. Como disse, estou acostumado com a vida selvagem, mas não parecia um urso, nem uma onça parda, nem um coiote, nem um lobo me observando. Liguei minha lanterna e a coloquei diretamente atrás de mim. A cerca de 100 metros de distância, vi dois olhos vermelhos sangue olhando na minha direção. Senti um temor profundo me preencher. Apertei o botão do alarme no meu chaveiro para poder encontrar meu caminhão mais facilmente e segui o barulho. Rapidamente peguei meu machado e minha lanterna e corri de volta para o meu caminhão, iluminando em todas as direções para ver se conseguia identificar quem ou o que era. Assim que cheguei de volta ao meu caminhão, entrei e acelerei para fora da montanha, ainda sentindo aquele temor. Não me senti seguro novamente até chegar em casa. Na manhã seguinte, voltei ao local onde os olhos tinham estado. Sabia onde eles estavam, pois já tinha estado lá antes. Quando cheguei lá, rapidamente examinei ao redor, procurando qualquer sinal de vida da noite anterior. Não vi nada, sem pegadas, sem galhos recém-quebrados. Não sei o que era, não sei que tipo de animal tem olhos vermelhos assim. Não voltei lá novamente à noite porque tenho medo de que o que quer que fosse possa estar mais perto. Eu sou um pescador ávido há mais de 20 anos, pescando em todos os lugares, desde os pires de Santa Cruz, na Califórnia, até lagos remotos nas montanhas de Upstate New York. Mas a coisa mais assustadora que já experimentei aconteceu cerca de 7 anos atrás, quando estava pescando com meu amigo Rob no Lago Umbago, na fronteira do Maine com New Hampshire. Era início de outubro, as folhas estavam começando a mudar de cor. Rob e eu havíamos alugado uma pequena cabana às margens do lago para um fim de semana prolongado de pesca, caminhadas e apenas para fugir de tudo. O primeiro dia foi ótimo, o tempo estava perfeito e os peixes estavam mordendo. Pegamos algumas trutas bonitas e ficamos ao redor da fogueira naquela noite, bebendo bourbon e contando histórias. No dia seguinte, decidimos levar o caiaque para um local a cerca de 1 milha do lago, que um morador local nos disse ser um ponto excelente para grandes trutas de lago. Foi um remo um pouco longo, que nos levou a uma parte estreita do lago cercada por colinas íngremes e arborizadas. Quanto mais avançávamos, mais silencioso e calmo tudo ficava. A princípio, era pacífico, mas logo se tornou arrepiante. Finalmente, alcançamos o local e começamos a pescar. A ação estava um pouco lenta, mas cada um de nós pegou algumas trutas de lago respeitáveis, de cerca de 2 a 3 quilogramas. Conforme a noite se aproximava, uma densa neblina começou a se formar sobre o lago. Sabíamos que deveríamos voltar, mas estávamos determinados a pegar um verdadeiro monstro antes de encerrar o dia. De repente, tive uma grande fisgada na linha. O peixe lutou como um demônio, quase me puxando para fora do caiaque algumas vezes. Após uma batalha de 15 minutos, finalmente consegui trazê-lo para dentro do barco. Era realmente uma truta de lago, facilmente com 7 a 9 quilogramas, mas havia algo muito estranho nela.
Quando fui tentar pegá-la, vi que havia algum tipo de grande amuleto preso na boca dela, enrolado na isca. O objeto parecia antigo, feito de prata envelhecida com estranhos símbolos entalhados nele. Quando tentei pegá-lo, o peixe deu um movimento muito forte e rompeu minha linha, desaparecendo nas profundezas junto com o amuleto. Rob e eu ficamos ali perplexos. Rapidamente, recolhemos nossos equipamentos e começamos a remar de volta para a cabana na luz fraca e na neblina que se intensificava. Ambos estávamos um pouco assustados, aquele amuleto parecia positivamente oculto. Perto da metade do caminho de volta, de repente notamos outro caiaque, talvez a uns 30 metros à nossa esquerda, apenas parado ali na neblina. Conseguíamos distinguir a silhueta de uma figura solitária sentada nele, de costas para nós. Rob chamou, "Vei, você aí", mas não houve resposta. Remamos um pouco mais perto, mas a figura nunca se moveu ou nos reconheceu. O caiaque parecia muito antiquado, quase como um tronco escavado. Quando passamos a cerca de 10 metros dele, os pelos do meu pescoço se arrepiaram. Virei para Rob e vi que ele estava branco como um lençol. Ele balbuciou, "E isso não é possível." Olhei de volta para o outro caiaque, para minha completa incredulidade, pude ver através da figura. Era translúcida, fantasmagórica, e embora estivesse de costas para nós, de repente senti que ela estava sem dúvida ciente de nossa presença. Um terror instintivo tomou conta de mim. Comecei a remar como um louco, assim como Rob. Nenhum de nós ousou olhar para trás até chegarmos ao cais da nossa cabana. A figura fantasmagórica e o caiaque haviam desaparecido, mas não conversamos muito naquela noite. Depois de uma noite inquieta, arrumamos tudo ao amanhecer e saímos de lá rapidamente, nem nos importando em pescar mais. Mais tarde, fiz algumas pesquisas sobre a história do Lago Umbago, mas nunca encontrei histórias que pudessem explicar o que vimos. Ainda pesco, mas nunca mais voltei ao Lago Umbago. Rob nem pesca mais de caiaque. Acho que ambos preferimos não saber a verdade completa por trás daquela aparição e do estranho amuleto que encontramos. Isso aconteceu comigo e meu primo Jed cerca de 5 anos atrás. Ainda arrepio só de pensar nisso. Você vê, Jed e eu crescemos pescando juntos nos pântanos do sul da Louisiana. Passávamos horas intermináveis no nosso barco a remo explorando todos os cantos e recantos dos pântanos ao redor de nossa cidade natal. Pensávamos que tínhamos visto de tudo, jacarés, mocassins d'água e bagres do tamanho da perna de um homem adulto. Mas nada poderia nos preparar para o que encontramos naquela noite úmida de julho no Bayou Marmet. Era por volta das 23 horas. Estávamos caçando sapos, algo que já tínhamos feito 1000 vezes antes. A baía estava viva com os sons de grilos, sapos e o ocasional splash de bagres. Tínhamos nossas lanternas de cabeça ligadas e navegávamos lentamente ao longo da margem, procurando pelo brilho dos olhos dos sapos e suas silhuetas nas canas. Estávamos nisso há cerca de 1 hora quando G de repente segurou meu braço. "Luke, desliga o motor. Você vê aquilo?" Ele apontou para uma luz fraca cerca de 50 metros à frente, em um canal lateral estreito que nunca havíamos explorado antes. Parecia uma antiga lanterna a querosene flutuando ali na escuridão. Sabíamos que não havia outras pessoas loucas o suficiente para estar nos pântanos tão tarde da noite, e com certeza lanternas não flutuam sozinhas no ar. Mas Jed, sendo destemido ou imprudente, insistiu que fossemos conferir. Contra meu melhor julgamento, concordei. À medida que nos aproximávamos lentamente da luz, notei que o ar estava ficando mais frio, o que era estranho para uma noite de julho na Louisiana. Os grilos e sapos também haviam silenciado. Era como se todo o pântano estivesse prendendo a respiração. Chegamos a cerca de 6 metros da lanterna e eu pude ver que era uma daquelas antigas, como algo direto dos anos 1800, pendurada ali desafiando a gravidade, sua chama lançando sombras sinistras nas árvores de cipreste.
Jed estendeu a mão para pegá-la e juro por Deus, aquela coisa se moveu. Derivou fora de seu alcance e começou a boiar lentamente pelo canal, como se estivesse tentando nos guiar para algum lugar. Jed, é claro, começou a segui-la. Eu sussurrei para ele voltar, mas ele estava hipnotizado. Eu não tive escolha a não ser segui-lo. Meu coração estava batendo forte naquele momento. A lanterna nos levou cada vez mais fundo nos pântanos, para áreas que eu nunca tinha visto antes, onde as árvores cresciam tão densamente que mal se podia ver o céu. Depois do que pareceu uma eternidade, a lanterna parou em uma pequena clareira circular. No centro da clareira estava uma cabana velha e decrépita, do tipo que você veria em algum filme de voodoo. A lanterna flutuou até a porta e simplesmente se apagou, como se alguém tivesse soprado a chama. Jed, em um estado de transe, começou a caminhar em direção à cabana. Eu agarrei seu braço, tentando fazê-lo acordar, mas ele me sacudiu como se eu fosse um mosquito. Ele caminhou diretamente até a porta e a abriu. Eu o seguia de perto. Meu sangue gelou nas veias. Dentro da cabana, estava completamente escuro, exceto por uma única vela tremeluzente em uma mesa no centro do cômodo. Curvado sobre aquela mesa, havia uma figura vestida toda de preto com um chapéu de aba larga. A figura levantou lentamente a cabeça e juro por tudo o que é sagrado, aquela coisa não tinha rosto, apenas uma expanse de pele lisa onde deveriam estar as feições. Foi quando Jed finalmente acordou. Ele soltou um grito que não parecia humano e saiu correndo da cabana, quase me derrubando no processo. Os dois de nós corremos como se o próprio diabo estivesse nos perseguindo, atravessando a vegetação rasteira, tropeçando em raízes, espirrando na água lamacenta. Não paramos até chegar ao nosso barco a remo. Saímos daquele baiô como um raio e não trocamos uma palavra sequer durante todo o caminho de volta ao ponto de partida. Foi somente quando estávamos carregando o barco no trailer que Jed finalmente falou. Luke, o que diabos foi aquilo? Sua voz estava um pouco tremula. Eu não tinha resposta na época, e não tenho até hoje. Nunca mais voltamos ao Bayou Marmer, e não falamos sobre aquela noite. Mas às vezes, no silêncio da noite, ainda vejo aquela figura sem rosto nos meus sonhos, e me pergunto o que teria acontecido se Jed tivesse dado mais um passo dentro daquela cabana, ou se eu nunca tivesse decidido segui-lo. Essa é minha história. E antes que pergunte, não estávamos bêbados nem drogados, nada disso. O que vimos era real, mesmo que não devesse ser. Esses pantanos têm segredos, antigos e sombrios. E às vezes, quando você mexe onde não deve, esses segredos tendem a mexer de volta. Há uma razão pela qual eu pesco apenas durante o dia agora. Isso aconteceu há cerca de uma década, quando eu morava em Oregon. Eu tinha uma pequena cabana na Floresta Nacional de Ikoa, perto de um lugar chamado Toe Falls. Era o meu pedacinho de paraíso, só eu, meu cachorro Buck e a natureza selvagem. Eu passava meus dias fazendo trilhas e pescando no rio North Uinta, apenas absorvendo a paz e o silêncio. Eu sempre fui pescador, desde pequeno, graças ao meu velho. Em todos esses anos pescando, vi coisas estranhas, peixes que não conseguia identificar, sons estranhos vindos das profundezas, esse tipo de coisa. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que encontrei naquele outono em Toe Falls. Era final de setembro e a corrida de salmões Chinook estava a todo vapor. Esses peixes, deixe-me dizer, são monstros. Alguns deles chegam a pesar 22 ou até 27 quilos e dão uma briga daquelas. É o tipo de pesca que faz o sangue ferver. Eu estava no rio desde antes do amanhecer naquele dia, com água até a cintura, lançando minha linha na piscina agitada ao pé das cachoeiras. Eu havia fisgado alguns belos exemplares, mas o grande, o rei do rio, ainda me escapava.
Quando o sol começou a se pôr atrás das árvores, decidi fazer mais alguns arremessos antes de encerrar o dia. Foi então que senti uma puxada na minha linha, tão forte que quase me derrubou. Já fisguei peixes grandes antes, mas isso era algo diferente. Era como se tivesse prendido um submarino. Minha vara gritava enquanto a linha era arrancada dela e a vara dobrava quase ao meio. Eu tinha certeza de que ia quebrar a qualquer segundo, mas nunca fui de recuar de uma briga. Então, firmei os calcanhares e comecei a lutar contra o Leviatã que eu havia fisgado. Ficamos nessa por um tempo. Ele fazia corridas rápidas e eu recolhia a linha rapidamente. Logo meus braços queimavam e minhas costas doíam, mas aos poucos, centímetro por centímetro, comecei a ganhar terreno. Finalmente, avistei algo na água espumante. A princípio, pensei que fosse um tronco, mas então vi a nadadeira caudal se debatendo para lá e para cá. Aquela coisa, seja lá o que fosse, era enorme. Maior do que qualquer salmão que já vi, na verdade, maior do que qualquer peixe que eu imaginava existir naquele rio. Lutei um pouco mais antes de finalmente trazê-lo para as águas rasas. Foi então que eu tive uma boa olhada nele. Pessoal, pesco há mais de meio século e nunca vi nada como vi naquele dia. Tinha a forma de um salmão, mas a semelhança acabava aí. Suas escamas não eram prateadas, mas sim de um cinza verde modelado, como a cor das pedras do rio. E o tamanho, aquela coisa tinha facilmente mais de 2 metros de comprimento e era tão grossa quanto a cintura de um homem. Mas a parte mais inquietante eram seus olhos. Eram grandes demais para a cabeça e completamente pretos, como 2 peças de obsidiana. Tinha uma inteligência neles que fez um arrepio descer pela minha espinha. Aquilo não era apenas um animal estúpido. Havia algo antigo e conhecedor naqueles olhos, algo que parecia olhar diretamente para minha alma. Enquanto eu estava ali, ofegante, encarando essa criatura, ela se mexeu bruscamente. A linha estourou como se fosse linha de costura e o peixe, se é que posso chamá-lo assim, desapareceu de volta para as profundezas da piscina. Fiquei ali por muito tempo, apenas tentando processar o que tinha visto. Nunca fui um homem supersticioso, mas havia algo naquele encontro que me abalou até o âmago. Havia algo errado com aquela criatura, uma sensação de que ela não pertencia a este mundo. Nos anos seguintes, tentei descobrir se mais alguém já tinha visto algo parecido, mas não encontrei nada. Não pesco mais em Toad Falls, na verdade, nunca mais voltei para aquela parte do rio Oqua. Não sei o que vi naquele dia. Talvez eu não queira saber. Quero começar dizendo que na época não achei essa história assustadora, mas meu pai, por outro lado, certamente achou. Quando eu tinha uns 9 anos, meu pai costumava me levar para pescar bastante quando o tempo estava bom. Eu admito que nunca fui muito interessado na pesca, mas gostava de estar ao ar livre e de passar tempo com meu pai, então eu ficava feliz em acompanhá-lo. Cansado de pegar sempre os mesmos peixinhos minúsculos e ocasionalmente os pequenos peixes igualmente minúsculos, meu pai escolheu um lugar diferente para pescar naquele dia. Ao contrário dos lagos em que estávamos acostumados, era um rio, e a correnteza rápida nos respingava enquanto meu pai lançava sua linha. Nem havia se passado 1 hora e eu já estava entediado com a pesca. Deixei minha vara de pesca de lado e comecei a escalar as rochas na margem do rio, fingindo ser um super-herói ou talvez um biólogo marinho. Eu era uma criança estranha, então poderia ser qualquer uma das duas coisas. Estava verificando se havia algo vivo escondido sob as pedras à beira d'água quando vi pela primeira vez o homem. Ele me pareceu bastante comum, apenas um homem baixo de cabelos escuros e com o que me parecia ser equipamento normal de pesca.
Seriam anos mais tarde antes de perceber que eu só havia visto pescadores na televisão e em filmes vestidos daquela maneira, e as roupas que ele usava estavam fora de moda há décadas. Para mim, na época, fazia todo sentido, ele era pescador e estava vestido como pescador. A única coisa que me pareceu estranha na época foi que ele estava parado a alguns metros atrás do meu pai, mas eles não estavam conversando. Meu pai nem sequer havia se virado. Ele sempre foi bastante amigável e adorava conversar, então achei estranho que ele não tivesse ao menos dito olá para esse novo visitante. Fiquei imaginando por que ele estava sendo tão rude de repente quando o homem me notou. Sem uma palavra para o meu pai, ele rapidamente caminhou até a margem do rio e acenou para que eu fosse até ele. Ainda estávamos a apenas alguns metros do meu pai, então pensei que estaria seguro em ir ver o que ele queria. Quando cheguei perto dele, ele se agachou até minha altura e me viu olhando para os olhos mais tristes que já tinha visto na vida. Este homem parecia estar tendo o pior dia da vida dele. Ele não parecia nem um pouco mais feliz do que aparentava. Você realmente não deveria estar brincando tão perto da beira, querida. Ele disse sombriamente. As pedras são escorregadias, você poderia cair na água e é muito difícil nadar contra essa correnteza forte. Você poderia se afogar. Lembro de ter ficado um pouco contrariado por um estranho aleatório me dizer o que fazer, e ele tinha insinuado que meu nado de cachorrinho não seria suficiente se eu caísse no rio. No entanto, ele me encarava tão intensamente que eu assegurei que ficaria longe das pedras e fui colher flores em vez disso. Meu pai veio me procurar um pouco depois, confuso pelo fato de eu ter desistido de pular nas rochas. Quando expliquei que o homem tinha me dito para não brincar lá, ele franzira o senho. Que homem você está falando? O homem que estava atrás de você, respondi, óbvio. De repente, papai não se sentia mais como pescar. Ele pegou tudo o que tínhamos e me levou de volta para o carro. Enquanto ele carregava tudo no porta-malas, ele me disse que nós tínhamos sido os únicos dois no rio toda a manhã. Tentei argumentar que havia outro homem lá, que eu até tinha conversado com ele, mas ele balançou a cabeça. Somos só eu e você, garoto. Olha, o nosso é o único carro no estacionamento. Ele estava certo, é claro, e, quer ele acreditasse no que eu disse ou não, ele rapidamente decidiu que poderíamos passar o resto da nossa manhã juntos no Tim Hortons mais próximo. Nunca mais voltamos para aquele rio. Não sei se foi porque meu pai estava assustado ou porque ele simplesmente não pegou nada lá, mas todas as nossas pescarias subsequentes envolveram lagoas conhecidas e peixes pequenos. No entanto, eu nunca esqueci o homem no rio. Sabendo agora que as crianças são mais propensas a experimentar o sobrenatural, me pergunto se ele teria se afogado naquele rio, ou talvez tenha perdido um ente querido para a corrente e estivesse passando a vida após a morte impedindo que outros cometessem o mesmo erro. Independentemente disso, espero que ele tenha seguido em frente agora, ou pelo menos encontrado alguma paz. Ninguém deveria estar tão triste pela eternidade. Cerca de 15 anos atrás, meu irmão, vamos chamá-lo de Steve, e eu decidimos fazer uma viagem ao Parque Provincial Co, no Canadá. Tínhamos ouvido falar que a pesca lá era incrível, com lagos intocados cheios de enormes nortistas, baleias e trutas de lago. Era o tipo de pesca selvagem com a qual sempre sonhamos. Arrumamos nossos equipamentos, alugamos uma canoa e partimos para o parque. O plano era passar uma semana pescando e acampando, realmente nos afastando de tudo. Nos primeiros dias, foi exatamente isso que fizemos. Remamos de lago em lago, montando acampamento na margem a cada noite, cozinhando os peixes que pegávamos na fogueira. Foi perfeito. Mas na quarta noite, as coisas mudaram. Tínhamos montado acampamento na margem de um lago especialmente remoto, um que o guarda do parque nos disse que não recebia muitos visitantes. Era um local bonito,
com água cristalina e altos pinheiros ao redor. Tivemos um ótimo dia de pesca e estávamos nos acomodando para a noite quando ouvimos. Era um som diferente de tudo que já tinha ouvido antes. Começou baixo, como um murmúrio, mas rapidamente se elevou em um guincho agudo, quase metálico. Ecoou pelo lago, reverberando entre as árvores. Steve e eu apenas ficamos lá sentados junto à fogueira, nos encarando com olhos arregalados. Que diabos foi isso? Sussurrou Steve. Eu balancei a cabeça. Esperamos, mal respirando, mas o som não voltou. Depois de um tempo, atribuímos aquilo a alguma acústica estranha, talvez um avião distante ou algo do tipo. Fomos para a cama inquietos, ainda nos dizendo que não era nada. No dia seguinte, decidimos pescar na parte mais distante do lago, onde um pequeno rio desaguava. Esperávamos que a mudança no terreno significasse uma pesca ainda melhor. Saímos cedo, com a névoa da manhã ainda pairando sobre a água. Ao nos aproximarmos da boca do rio, notei algo estranho na água à nossa frente. Parecia um tronco flutuando na superfície, mas conforme nos aproximávamos, percebi que estava se movendo e era grande, pelo menos do tamanho da nossa canoa de 5 metros. Steve também viu. O que é isso? Ele perguntou, sua voz tensa. Antes que eu pudesse responder, a coisa desapareceu sob a superfície, deixando um rastro de bolhas. Trocamos olhares, incertos se deveríamos continuar, mas a atração pelos peixes grandes era forte demais para nós. Remamos um pouco mais cautelosamente. Pescamos na foz do rio por um tempo sem sorte. O estranho foi que não vimos nenhum sinal de peixe, nada de saltos, nada de redemoinhos. Parecia que o rio estava morto. Estávamos prestes a desistir e voltar quando senti um puxão na minha linha. Soltei um grito de excitação e comecei a recolher, mas imediatamente percebi que algo estava errado. O que quer que eu tivesse fisgado era muito pesado, e não estava lutando como um peixe. Era mais como se eu tivesse enganchado um tronco submerso, mas então a linha começou a se mover, cortando a água em linha reta em direção ao meio do rio. Corte a linha, gritou Steve, mas era tarde demais. Num instante, a coisa mudou de direção e começou a vir na nossa direção. A linha girava no meu carretel tão rápido que estava fumando. Steve pegou um remo e começou a remar para trás freneticamente, tentando nos afastar, mas foi inútil. Aquela coisa saltou da água bem ao lado da canoa e juro por Deus, não faço ideia de como descrever o que vi, mas tentarei. Era como uma enguia gigante, mas com uma cabeça mais parecida com a de um crocodilo. Seu corpo era verde escuro, quase preto, e devia ter pelo menos 6 metros de comprimento. Mas a pior parte eram seus olhos. Eles eram amarelos, com pupilas verticais como as de uma cobra, e pareciam brilhar de maneira maligna. A criatura se lançou na canoa, mandíbulas se fechando a centímetros do braço de Steve. Ele gritou e balançou o remo contra ela, mas era como bater em uma parede de concreto. Aquela coisa nem pareceu notar. Eu ainda estava ligado à criatura pela minha linha e ela começou a arrastar a canoa em direção ao centro do rio. O barco estava inclinando perigosamente, água transbordando pelas laterais. Eu sabia que se virássemos, estávamos mortos. Aquela coisa nos despedaçaria em segundos. Em um momento de clareza desesperada, peguei minha faca e cortei a linha. Ela partiu com um estalo e a criatura desapareceu de volta na água, levando minha vara e carretilha com ela. Steve e eu ficamos ali na canoa balançando, ofegantes e tremendo. Não falamos uma palavra enquanto remávamos de volta para o acampamento o mais rápido que pudemos. Arrumamos nossas coisas com mãos trêmulas e caminhamos sem parar até chegarmos ao posto do guarda-parque. Dissemos ao guarda que tivemos um acidente, perdemos alguns equipamentos, mas no final não mencionamos a criatura. Quer dizer, como poderíamos? Quem acreditaria em nós?